Meus amigos, você que gosta de teorias da conspiração, a Terra é oca, a Terra é louca, a Terra é plana, a Terra é convexa, a Terra oca invertida, que eu gosto muito da teoria também. Agora tá chegando o carnaval, tem a teoria da Branca de Neve também, que ficou muito famosa uns tempos atrás. Se você pensa que é evidente, se prepara para conhecer as teorias de filmes que foram comprovadas. Exatamente, pelo Padre Quevedo. Exatamente. Hoje em dia o smartphone virou um parceiro indispensável pra todo mundo, né? Por isso, ele precisa ter o que importa de verdade pra você. E pensando nisso, a Motorola tá lançando os novos modelos da família G7 com características especiais para cada tipo de consumidor. Tem um que é perfeito pro que importa pros cinéfilos como a gente, né? Que é acompanhar as séries e os filmes em qualquer lugar, além de assistir muitos vídeos no YouTube. A gente tá falando do Moto G7, olha que demais. E o ponto forte dele, óbvio, é a qualidade de imagem. Ele vem equipado com uma ultra tela Max Vision que vai de ponta a ponta para melhorar a sua experiência enquanto você assiste aí os seus conteúdos prediletos. E a performance dele, galera, é perfeita para quem tem que trabalhar o dia todo, falar com os amigos e não quer o aparelho travando, dando pau, né? Além de ter uma câmera dupla na parte traseira, que é ótima para fotos iradas nas redes sociais. Eu piro. Tirar uma aqui, vai. Isso, tá lindo. Agora é só você se perguntar o que importa para você e conferir cada um dos modelos da nova família Moto G7. Deixa eu ver. Olha só. Os filmes do Tarantino costumam ter características parecidas, como vingança, violência, diálogos assim meio malucos em horas absurdas e muita cultura pop. Isso, mas ao longo dos anos os fãs notaram outras semelhanças assim um pouco mais escondidinhas, passando a existir uma teoria de que todos esses filmes fazem parte de um mesmo universo É íntegro. mesmo. Is a luxury that our kind is rarely afforded. Um exemplo famoso é o parentesco entre o Vic Vega, de Cães de Aluguel, e o Vincent Vega, de Pulp Fiction. Inclusive o ator Michael Madsen contou que o Tarantino planejava fazer um filme sobre os dois irmãos, mas a ideia não foi pra frente. At Marcellus's request. Os fãs também ligaram o Dr. King Schultz, do Django Livre, com a Paula Schultz, aquela mulher do túmulo em Kill Bill Volume 2, que teria morrido em 1898. May I have a glass of water, please? Algumas marcas também se repetem, como a hamburgueria Big Kahuna, que tem presença em Cães de Aluguel, Pulp Fiction, A Prova de Morte e Um Drink no Inferno. E aqui no Itaim. Também aqui no Itaim. That's that Hawaiian burger joint. Lembrando que Um Drink no Inferno é dirigido pelo Robert Rodrigues, mas o Tarantino escreveu o roteiro. E depois de muitos anos de especulações, galera, ele confirmou que tem uma ligação mesmo entre os filmes, mas disse que eles são separados entre universos paralelos. Existe o mundo real e o mundo cinematográfico, então é como se os personagens de Pulp Fiction fossem assistir Kill Bill no cinema, por exemplo. And I don't want to. Because I'm here to sell my movie. Quando a gente fala em universo compartilhado, logo vem na cabeça os filmes de super-herói de atualidade que eles brigam pra ter os seus donos do universo. Thor didn't say where he was going for answers. Mas é claro que não falta teoria sobre os filmes da Marvel, sendo que algumas delas foram comprovadas com o passar do tempo. Não é segredo pra ninguém que nosso querido Stan Lee costumava fazer ponto em todos os filmes do estúdio, mas algumas pessoas começaram a ligar essas aparições. A partir daí surgiu a teoria dele ser um único personagem, além de estar ligado aos Vigias, que é uma raça alienígena que observa acontecimentos do universo. O Bok é muito amigo deles e eles têm um grupo no Telegram que é criptografado. Essa ideia foi confirmada em Guardiões da Galáxia Volume 2, quando o mestre dos quadrinhos aparece conversando justamente com os mesmos aliens. Eu reconheço. Oh, man. Anyway, before I was so rudely interrupted. O Kevin Feige, presidente do Marvel Studios, confirmou a teoria e disse que eles colocaram de propósito uma referência a outra cena do Stan Lee. Ele fala para os vigias sobre quando trabalhou na FedEx, o que lembra diretamente a participação como entregador em Guerra Civil. O único problema é que esse é um detalhe que causou um erro cronológico, já que Guardiões da Galáxia 2 acontece antes do terceiro Capitão América. Are you Tony Stank? Então a gente fez um especial sobre o Stan Lee. Dá uma olhada no canal, muito da hora. Clica aqui, tem uma anotaçãozinha. Acho que não existe mais anotaçãozinha. Muito legal. Não sei. Bom, Eu aprovei a thumb. I should be on that list. Name? Stan Lee. por falar em mesma pessoa, alguns fãs de Aladdin perceberam que aquele vendedor do começo poderia ser o gênio. Para começar, os mais atentos notaram a voz familiar do personagem, que era simplesmente o Robin Williams mesmo. I never did it. I am not at fault. The finest merchandise this side of the River Jordan on sale today. Come on down. Além disso, o vendedor ele tem semelhanças físicas com o gênio, sendo que ele veste azul, tem 4 dedos e uma barba bem parecida, né? É, às vezes o animador ficou com preguiça e usou o mesmo sprite. Pode ser. Mas pode... I don't think so. Not right now.
You're getting your wishes, so... E o gênio tem o hábito de se disfarçar em vários momentos do filme, o que favoreceu ainda mais a teoria deles serem a mesma pessoa. Segundo o co-diretor Ron Clements, a intenção sempre foi deixar isso claro. Inclusive, teria uma revelação no final do filme que acabou sendo cortada. Agora falando sério, é bem óbvio que ele é o brother. Inclusive, acho que cortaram porque, tipo assim, vai deixar muito, explicar, tipo, já é óbvio. É óbvio. Mas como nada escapa da internet, existe uma versão não finalizada da cena em que o vendedor se transforma no gênio e aí deixa bem claro que é a mesma pessoa. Like I told you, things are never quite what they seem, are they? Fica a expectativa para ver se o live action vai homenagear essa teoria, já que o gênio também deve usar disfarces da nova versão. Os filmes da Disney nunca param de render teorias e uma das mais bizarras acabou sendo confirmada, ou pelo menos em partes. Após o lançamento de Frozen, surgiu uma ideia de que o filme teria ligação com outro grande sucesso do estúdio. Você acredita, cara? Não acredito. Os reis de Arendelle teriam sobrevivido ao naufrágio e ia se abrigado numa ilha onde eles cuidaram do filho recém-nascido até serem mortos por um leopardo. E essa história não é novidade pra ninguém, afinal ela é a abertura de Tarzan, que seria o irmão perdido da Anna e da Elsa. O co-diretor, que é o Chris Buck, que foi responsável pelos dois filmes, disse ter imaginado esse destino pros pais das personagens de Frozen. Mas ele deixou claro que esse acontecimento não é necessariamente oficial, e sim uma coisa da cabeça dele, dando liberdade pro público imaginar qualquer coisa. Ninguém conta pra Disney isso, ele quer dizer. Do you know the reason? No. Os fãs, eles especularam sobre um suposto parentesco da Anna e da Elsa com a Rapunzel, já que Frozen tem um easter egg dela ao lado do Flynn. Mas além de ninguém ter confirmado esse detalhe, a atriz que faz a voz da Rapunzel descartou a possibilidade. Let me just get this straight. I take you to see the lanterns, bring you back home, and you'll give me back my satchel? I promise. Prometheus é um filme cheio de simbolismos religiosos e de promessas com os fãs que não foram cumpridas, e o que chegou a gerar uma teoria maluca, mas com bastante sentido. Can you imagine how disappointing it would be for you? A ficção apresenta os engenheiros, uma raça alien antiga que toca músicas muito profundas a respeito de espiritualidade, conexão com a sociedade moderna. A ficção apresenta os engenheiros, uma raça alien antiga que originou a humanidade, mas não ficou feliz com o rumo tomado pelas pessoas. A história deixa claro que eles ficam pistola por causa de um acontecimento lá há mais de 2000 anos atrás, tendo uma possível ligação com Jesus. Por causa disso, alguns espectadores imaginaram que Jesus poderia ser um engenheiro enviado para a Terra com o propósito de colocar a humanidade nos trilhos. Eles mudaram, inventaram uma religião a partir disso. Isso, mas ao invés de criar uma Bíblia, nesse caso Jesus fez uma banda. Não quero mais falar sobre os engenheiros do Havaí aqui nessa lista. E não demorou pro diretor Ridley Scott confirmar a teoria, dizendo que os nossos ancestrais se irritaram com a crucificação de Cristo. Apesar da comprovação ter agradado uma parcela dos fãs, outra galera reclamou pro cineasta e disse que ele devia ter deixado um mistério em volta da questão. Eu também acho, não entrega os bagulho. Bom, curiosamente, Prometheus dividiu grande parte do público entre quem acha que o filme é muito explicativo e os que consideraram também a história pouco detalhada. Ellie, that's not, I didn't mean, I wasn't talking about... Children? Nenhuma franquia do cinema bate Star Wars quando o assunto é teoria de fãs, já que existe milhares delas, o universo expandido, o universo dos Isso, porque o George Lucas também fica fazendo um monte de história que depois ele fala que não é do universo, tem o universo que expande, o universo que não foi, não tá na expansão. Tá sempre expandindo o universo. Isso, exatamente. E algumas se mostraram corretas nessa nova trilogia, a exemplo do mistério envolvendo quem são os pais da Rey. Enquanto muitos acreditavam que ela poderia ser uma Skywalker, Solo ou até Kenobi, outra teoria apontava para a personagem não ter pais importantes. You didn't even try to stop yourself. But I didn't see you. Complicou. Foi exatamente a revelação feita pelo Kylo Ren lá em Os Últimos Jedi, dizendo que eles abandonaram a Rey em troca de dinheiro. Que não descarta, tá bom? Não descarta porque o cara pode ter mentido, tem tudo aquele legal. Ah, sim. Tá bêbado. You're still holding on! Let go! How could this happen to me? Apesar da quebra de expectativas, esse caminho escolhido ele é coerente dentro da mitologia de Star Wars, já que a força pode surgir em qualquer um. A decisão da protagonista não ter pais conhecidos foge do óbvio e da repetição da franquia, que sempre focou lá nos Skywalker. O dia nem começou, meu. Mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes. Eu tô chorando. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessas teorias absurdas. Eu gostei.
absurdas, mas pelo menos essas aqui são comprovadas. A gente já fez vários vídeos aqui de teorias absurdas que não são comprovadas. Aí é mais fácil. Não, aí o pessoal mete o pau, porque aí fica, parece uma loucura o negócio. Existe uma né? teoria de que a Branca de Neve, louco. na verdade, é um boneco de neve. Exato. Continue assistindo a gente, um abraço, tia, solta o controle e vem pro YouTube. Cada 1000 likes, um segredo do Rolandinho.